para aproveitar o tempo. O Marcelo vai gravar para a gente, então quem for chegando depois vai conseguir acompanhar. Perfeito, então. Boa tarde, então, a todos. Quero começar agradecendo, então, a presença de todo mundo, né, para mais esse dia de alguém tá falando alguma aprendizagem. coisa? Eu não estou ouvindo nada. Vocês estão me Oi, ouvindo? Nessa, eu estou falando. Tu tá me ouvindo? Nós estamos te ouvindo. Tá, continuar, então. Então, agradecer a presença de todos, né, esse momento importante para a gente estar aprendendo coisas novas. Dessa vez a gente vai trabalhar com conteúdos, tópicos diferentes do que a gente trabalhou semana passada, né? E agradecer mais uma vez a professora Mônica Pique, a nossa parceirona, né, para estar nos ajudando, né, nos ensinando tanta coisa e para a gente poder trocar também um pouquinho de experiência, tirar dúvidas, está sendo bem bacana. Obrigada, prof. Mônica, obrigada a todos pela presença. Obrigada, Mônica. Que bom que estou vendo um monte de carinha conhecida aqui de novo da semana passada, né? Então a gente já tem um percurso, né, que a gente percorreu, a gente já viu o básico do Moodle, né? Como a gente fez essa proposta de capacitação, ela foi pensada para aqueles usuários que já utilizavam o Moodle, né? Então já tem um certo conhecimento de estruturar a sua aula, que foi o que a gente trouxe semana passada. Vai muito ao encontro dos questionamentos que a Bianca trouxe, né? Então a gente vai focar 3 pontos principais que ajudam o dia a dia do professor, mas eles não são essenciais, tá, gente? Então, esse é o principal ponto da nossa discussão. Eles são legais, eles nos ajudam, eles facilitam a nossa organização muitas vezes, mas a gente não precisa deles para estruturar uma aula, para garantir que o aluno vai ter acesso ao conteúdo, tá? Então, os 3 pontos que a gente vai ver aqui primeiro, como é que a gente trabalha com grupos, né? Isso é possível, a gente organizar os alunos em grupos, e aí eu vou falar um pouquinho de quais são os recursos que permitem com que eles interajam em grupos pequenos. Então, a gente pode escolher se a gente quer definir quem são os alunos de um grupo, ou se a gente quer fazer aleatório, né? Isso é um ponto. O segundo ponto, que o próprio Moodle traz com esse nome, né? Que é o que ele chama de acesso restrito. O que significa isso? A gente dá uma condição para aquele recurso ficar disponível, para aquele recurso ser habilitado para o aluno. Então, o exemplo mais clássico para vocês entenderem o conceito é dizer assim, eu tenho um tópico de aula que tem que abrir na terça-feira às 16 horas. Então, eu vou lá e faço uma configuração específica e automaticamente aquele tópico vai abrir na terça-feira às 16 horas. Não precisa de uma ação manual nossa enquanto professores. Então, esse é o conceito de acesso restrito que eu vou trazer. Vou mostrar quais são as possibilidades, que não é só por data, né? Tem alguns outros critérios que permitem com que a gente configure isso e garanta o acesso do aluno. E o terceiro ponto, né, que eu acho que muita gente acaba se interessando por termos várias turmas e com conteúdos às vezes similares, é como é que a gente faz para importar o tópico, para importar algum conteúdo que a gente criou numa disciplina, numa segunda disciplina que a gente tenha. Então, eu vou mostrar para vocês, isso só é possível, tá? Então, eu já antecipo, só é possível nas disciplinas em que vocês estão como professores, seja elas que foram criadas agora, em 2020, 2019, 2018, enfim, desde quando a gente tem disciplinas no Moodle, mas vocês só conseguem fazer naquelas em que vocês são professores. A gente já recebeu pedidos. Gente, eu queria copiar o conteúdo, vou usar a Mônica de exemplo, tá? Queria copiar o conteúdo da disciplina que tá lá da turma da Mônica que ela fez. Não, mas se eu não sou professora lá, eu não consigo copiar. E aí, claro, né, para fazer a solicitação para a gente, né, enquanto faz a administração do ambiente, precisamos da autorização do professor. Então, para vocês carregarem material de uma disciplina para outra, digamos assim, vocês precisam ser donos daqueles materiais, vocês precisam ser donos daquela estrutura em que foi elaborada e que vocês querem levar de uma turma para outra, digamos assim. Então, esses 3 são os principais pontos, né? Vocês vão ver que
eu vou mostrar o passo a passo, vou ir falando. Pode ser que surjam perguntas, então, de novo, né? Uma conversa nossa, fiquem bem à vontade para fazer perguntas no meio do caminho, ou quem já tentou utilizar, ou para quem tem alguma dúvida. E a partir do momento que a gente termina esses 3 tópicos, daí a gente abre, né? Quem já está avançando, ou quem ficou com alguma dúvida da semana passada, a gente conversa também, tá? Então, eu vou fechar meu vídeo. Vou compartilhar minha câmera aqui, minha tela, para que a gente comece a conversar. Vamos ver se vocês já estão vendo aí. Tá, eu já saí. Tá, tô na área principal, né? Já entrei, tô na minha, peguei uma disciplina que ela é de exemplo, que nós trabalhamos a semana passada, então vocês pensem que vocês estão numa disciplina de vocês, né? Qualquer uma delas. Então, eu vou começar. Mônica, Oi? daria para ampliar a fonte, por favor? Aumentar um pouco? Deu? Melhorou? Obrigado, aqui. Melhorou. Tá, ótimo. Ainda bem que tu lembrou, Vicente, porque eu sempre lembro, eu sei que fica pequenininho, assim fica melhor, né? Vamos ver se agora fica legal. Então, eu vou mostrar para vocês, inicialmente, esses 3 pontos, e depois eu vou fazer um por um de cada vez, tá? Então, quando eu quero trabalhar por grupos, o que a gente tem que ter em mente? Bom, eu quero trabalhar por grupos, eu preciso ir lá na área de participantes, eu preciso ir lá na área onde eu vejo os meus alunos. A semana passada, a gente já conheceu esse ponto, né? Então, tô eu aqui, botei a Mônica Neves de aluna, né? Para a gente conseguir simular. Então, como é que eu organizo a estrutura da minha disciplina para trabalhar em grupos, tá? Eu quero reunir os alunos em pequenos grupos. Então, eu vou em participantes e vou na área de grupos. Ponto. Esse é o local que eu vou ir para discutir grupos com os alunos. Quando eu quero fazer o que a gente chama de acesso restrito a um recurso, então eu preciso, inicialmente, ativar a edição da minha disciplina, para aparecer todos os ícones, como vocês estão vendo aqui, né? Que a gente já tá. Todos os ícones, todos os recursos que a gente conheceu e que vocês vão poder adicionar, eles têm exatamente essa configuração do acesso restrito, tá? Então, eu vou pegar o exemplo especificamente do meu tópico de algoritmos, poderia pegar qualquer outro, tá? Então, eu preciso editar, vou sempre em editar o meu recurso. E ao final dele, ó, eu vou mostrar mais de um. Ao final dele tem o que a gente chama de restringir acesso. Então, é nesse ponto que a gente vai entender mais quais são as possibilidades de restrição que a gente tem. Então, só para deixar claro, ó, se eu pegar vou pegar um link, uma URL, a gente aprendeu isso semana passada, eu posso botar uma URL aqui, mas eu também posso, com essa URL, ó, vir aqui embaixo, ó, e definir uma restrição de acesso, tá? Então, essa restrição de acesso, ela se caracteriza por a gente botar um critério para habilitar esse recurso para o aluno, tá? Para deixar ele disponível para o aluno, tá? E o terceiro ponto, para vocês terem uma visão geral, eu estruturei, eu estou trabalhando nesta disciplina aqui, mas eu quero importar o conteúdo dessa minha disciplina que vocês estão vendo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá na minha área específica, ó, lá na minha engrenagenzinha, onde eu acabei de ativar a edição, e vou clicar em importar. Então, o que eu quero fazer? Eu quero importar recursos, né? Eu quero importar materiais de uma outra disciplina para essa na qual eu estou. Tá? Então, eu dei os 3 panoramas, porque quem vai assistir a gravação depois vai lembrar do percurso que a gente fez para falar desses 3 tópicos, tá? Então, vou acabar inicialmente indo para a parte de grupos, tá? Para falar como é que funciona grupos.
Semana passada surgiu uma pergunta assim, aqui nesse aqui é uma tarefa, né? Para quem não lembra, o ícone da tarefa, mãozinha, né? O que é essas pessoazinhas aqui do lado? Daí eu falei, quando é um recurso, uma atividade que a gente consegue trabalhar por grupos. Mas como é que a gente faz para mexer com grupos? Então, é o nosso primeiro assunto específico, então vou detalhar eles agora. Eu preciso ir lá na área de participantes, então vocês vão entrar numa disciplina de vocês e vou ir em grupos, especificamente. De novo, eu estou numa engrenagem, né? Sempre tem mais configurações naquele íconezinho de engrenagem e vou em grupos. O que ele me permite fazer, tá? Ele permite com que eu crie um grupo especificamente. Eu posso dar um nome para esse grupo, então vou trabalhar lá com um exemplo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, ou grupo A, grupo B, grupo C, enfim, vai da criatividade de cada um de nós, né? E neste botãozinho aqui eu faço a criação de um grupo específico. Então, um grupo ele vai servir para quê? Eu vou agrupar, eu vou juntar vários alunos e quando eu for fazer uma atividade, eu posso definir que esse grupo ele vai fazer com que somente os alunos que estão no grupo interajam, somente com os alunos estão ali, eles consigam se enxergar e trocar mensagens e realizar as atividades. Ou eu posso criar um por um, né? Então, esse aqui é o botão onde eu crio um grupo e coloco pessoas, e a gente vai fazer na sequência. E esse aqui é o botão que permite com que eu crie vários grupos, mas eu crie vários grupos aleatoriamente, tá? Então, eu vou lá e eu digo assim, neste caso específico, eu quero 3 grupos com 3 pessoas em cada grupo, com 3 usuários em cada grupo. Ele que vai criar, ele que vai sortear os usuários, tá? Então, eu vou começar criando o primeiro grupo. Eu vou criar um grupo aqui no botão, eu preciso dar um nome para ele, tá? Então, eu vou colocar aqui grupo 1. Se eu quiser, eu posso dar uma descrição, né? Fica bem a cargo. Eu posso botar um código, mas eu vou me deter na única informação que ela é obrigatória, que é o nome, tá? Então, eu salvei. A partir de agora, ó, eu tenho um grupo e ele está mostrando que eu tenho 0 participantes. Não tenho ninguém. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar ou remover usuários. Eu tenho que escolher quem é que eu vou colocar dentro desse grupo. Então, eu clico no botão e ele está me dando aqui quem são as pessoas possíveis que podem ser adicionadas nesse grupo. Claro, a minha lista é pequena, né? Os membros que aparecerão aqui serão exatamente os alunos e professores que estão cadastrados naquela disciplina. Então, para cumprir o exemplo, eu vou botar só o usuário da Mônica, tá? Então, eu escolhi a Mônica e clico em adicionar. A partir disso, eu já tenho um aluno do grupo 1. Volto para grupos, ó. E a partir de agora eu tenho o grupo 1 que tem um usuário e esse usuário é a Mônica, tá? Eu posso chegar aqui, e daí vocês viram que ele aumentou, né, algumas opções, alguns botões a partir do momento que eu tenho um grupo criado, que ele permite com que eu edite, então eu posso trocar o nome do grupo, eu posso colocar uma imagem, eu posso colocar uma descrição, que são opções que a gente tem, ou eu posso simplesmente eliminar esse grupo. Não se preocupem que quando a gente clica em excluir o grupo, os usuários não são eliminados, eles não são retirados juntos da disciplina, simplesmente aquele grupo deixa de existir, tá? Então, eu criei o exemplo de um grupo, vou criar um segundo grupo, né? Estou criando manualmente, essa é uma possibilidade. Ó, criei o segundo grupo agora não tem ninguém. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro exemplo, vou adicionar um outro usuário. Adicionei um outro usuário, o que eu tenho agora? 2 grupos e cada um deles tem um usuário, tá? Meus grupos estão criados aqui, eu sei, posso vir aqui a qualquer momento e editar, posso vir aqui a qualquer momento remover e incluir usuários sem problema nenhum, independente do que eu venha a fazer lá na estrutura da minha disciplina. Bom, mas se eu criei o grupo é porque eu quero criar uma atividade que envolve aquele grupo ali. Então,
A primeira delas é quando eu crio uma tarefa, eu vou criar de novo para chamar atenção aqui, ó, vou pegar o exemplo da tarefa, tá? Mas depois eu vou mostrar para vocês do fórum. Então, aqui eu estou criando uma tarefa para mostrar o conceito de grupos, tá? Então, de novo, eu tenho que dar uma descrição da minha tarefa. Para quem não lembra, né, o recurso tarefa é sempre quando a gente quer que os alunos façam uma entrega de arquivo, façam entrega de alguma atividade, né? Aí a gente tinha as opções de configuração. O que a gente vai conhecer além dos recursos, das configurações que a gente já conheceu? Tem duas opções aqui que são importantes para a gente. Primeiro, as configurações de envio em grupo, que agora eu estou discutindo, né, que ele pergunta assim, os alunos, o envio em grupos de estudantes, o que significa isso? Significa que se eu tenho um grupo de 3 alunos e um submeteu, os outros, aquele arquivo que foi submetido fica disponível para os outros 2 também, tá? E aí eu vou ir num item específico aqui, que é o configurações comuns de módulos. Então, o que significa isso? Significa que eu tenho uma tarefa e que cada aluno que for submeter um arquivo nessa tarefa, ele submete isoladamente, ele submete que só ele vê e ele só ele vê o feedback que a gente deu. Mas eu posso chegar aqui e falar assim, não, eu quero trabalhar por grupos. Por quê? Porque eu já defini 2 grupos anteriormente. Então, quando eu crio a ideia de grupos separados, é porque um grupo não visualiza o que o outro grupo está entregando e o que o outro grupo está fazendo. Quando eu trago com o conceito de grupos visíveis, sim, daí existe uma questão de um visualizar o que o outro está fazendo. Tá? Então, quando eu digo quero trabalhar em grupos separados, que é o nosso exemplo aqui, eu sei que eu vou ter o grupo 1, claro, no meu cenário ali eu tenho um aluno em cada grupo, mas eu poderia ter um conjunto de alunos, então estes alunos estarão realizando essa tarefa em grupos. Quando um entregar, os demais também vão ver o mesmo arquivo, se a gente configurar para isso, os demais também vão ter o mesmo feedback se a gente acabar configurando para isso, que é aquele ponto aqui das configurações em grupo. Então, aqui é só para mostrar onde é que grupos entra, né? Então, criei uma tarefa para mostrar o conceito de grupos, e aí aqui do ladinho, ó, já aparece, ó, que eu estou trabalhando com mais usuários. Ele não está fazendo a entrega individual. A mesma coisa acontece, tá? Se eu quiser fazer um fórum, eu criei um grupo e eu quero que cada grupo discuta uma temática de um determinado assunto. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Exemplo de fórum criado para mostrar o conceito de grupos, tá? Então, a mesma coisa que eu vou dar uma descrição. O que vai acontecer? Então, a gente já conhece essa série de configurações aqui. Eu vou lá em configurações comuns de módulos e vou dizer, quero trabalhar por grupos. Vou principalmente, aqui nesse ponto, vou falar de grupos separados, tá? Ó, eu já fiz a seleção ali especificamente, e daí vocês vão ver qual é a diferença nesse caso específico, tá? Então, eu posso chegar aqui e eu posso fazer uma postagem, ó, eu como professora, né, vocês como professores, ó, podem fazer uma postagem para todos os participantes do fórum, independente deles estarem em grupos, né, porque olha aqui eu estou dizendo que eu quero para todos, mas eu posso chegar aqui e dizer assim, não, eu vou fazer uma postagem só para o grupo 1. Então, eu crio um tópico e somente os alunos do grupo 1 visualizarão esse fórum. Quando os alunos do grupo 1 começarem a trocar mensagens, eu vou conseguir visualizar de forma agrupada somente as postagens do grupo 1. Ou, se eu optar, né, eu vou conseguir visualizar somente as postagens do grupo 2. Então, eu vou acrescentar um tópico
No grupo 2, só para vocês verem como é que vai ficar, fiz a minha mensagem, fiz a minha postagem, ó, tá só para o grupo 2. Então, eu, enquanto professora, visualizei que eu fiz uma postagem só para o grupo 2. Então, os alunos que estão dentro deste grupo conseguirão visualizar o fórum. Se os alunos do grupo 1, ó, quando eu selecionar, eu não tenho nenhuma postagem realizada. Agora, se eu disser, eu quero ver todos os participantes, ó, e eu quero fazer uma postagem para todos, o que vai acontecer? Vou mostrar para vocês a diferença. Ó. Aqui ele não me dá especificamente nenhum grupo, aqui ele me dá o grupo 2. Então, se eu selecionar, eu quero ver o que está acontecendo com o grupo 1, o grupo 1 não tem nada para ele, não tem especificamente para ele. Tem uma mensagem geral que a gente coloca para todos os alunos que estão dentro da disciplina. Aí vem sempre uma questão, quem são os alunos do grupo 1? Aí a gente precisa realmente ir lá, né? A gente, dependendo do recurso, a gente consegue ver os alunos que estão, mas a qualquer momento eu posso chegar aqui na minha área de grupos, ó, e visualizar quem são os meus alunos. Tá? Não sei se a gente tem perguntas específicas ali no chat, eu não estou visualizando, então eu dei um exemplo, ó, a mesma coisa agora, ó, trabalhei em tarefas com conceito de grupos, então se vocês observarem, eu só consigo trabalhar com grupos se primeiro eu criar um grupo, tá? Eu não consigo dizer que eu vou trabalhar com grupo sem eu ter o grupo criado. Não necessariamente eu preciso ter os usuários inseridos, mas eu preciso do grupo. Então, os recursos que a gente tem aqui, sempre que eu estou falando de atividade, eles permitem com que eu organize isso em grupos. Daí vai da dinâmica, vai de qual é a estratégia que a gente está fazendo para aquela atividade. Mas as tarefas, principalmente, né, que é o que a gente acaba utilizando para entregas em grupo, e os fóruns é onde a gente consegue, daí eu mostrei o exemplo aqui para vocês, que se eu criar mais um grupo, e eu vou fazer isso agora propositalmente, então eu fui lá na minha área de grupos, vou criar um grupo 3, não vou botar ninguém nesse momento, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu fórum, porque eu posso fazer isso a qualquer momento, né? Ó, no meu fórum, o que aconteceu? Automaticamente passou a aparecer o grupo 3. Eu não, vocês acabam talvez não visualizando quando ele abre a aba específica ali, ó, mas se eu clicar, vocês vão ver que eu tenho automaticamente o grupo 3 disponível também, que antes eu não tinha. Então, eu tenho o grupo 3 e eu tenho o grupo 2 e o grupo 1. Então, toda vez que eu vou lá na minha área de grupos e crio um grupo, adiciono ou retiro usuários, ele automaticamente ele reflete na estrutura de recursos que a gente já criou, tá? Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta mais específica. A Carmen perguntou aqui... Carmen, a única forma que tu tem daí de compartilhar informações dos demais grupos é quando tu faz uma postagem geral. Tu não consegue escolher especificamente 2 grupos para fazer a mesma postagem, tu entende? Porque aqui, quando tu cria o fórum, ó, deixa eu te mostrar o ponto principal. Ó. Tô criando um tópico, né, qualquer, e o que ele me permite, ó, eu posso postar para um grupo específico, mas eu posso enviar uma cópia para todos os grupos. Então, ele não deixa eu escolher 2. Ou eu mando individual, ou eu mando para todos, tá? A Márcia perguntou, quando você seleciona todos no fórum, o grupo 1 visualiza a resposta do grupo 2, não visualiza, Márcia, mas para isso, o que tu tens que fazer de configuração, tá? Toda vez que vocês forem criar um grupo e usar ele nos recursos, não importa qual, se vocês não querem que um grupo veja o que o outro está fazendo, vocês precisam colocar modalidade de grupos separados, tá? Isso é fundamental.
Quando vocês colocam grupos visíveis, eles sabem que eles estão em grupos, mas um visualiza o que o outro grupo está fazendo, tá? Então, vai da estratégia, né? Vou voltar um pouquinho ali naquela questão da Carmen. Vai da estratégia que a gente adotou. A gente vai lá, viu, acompanhou, né, as trocas de mensagem do grupo 1 individualmente, acompanhou as trocas de mensagem do grupo 2. Depois a gente pode juntar tudo, fazer uma síntese e fazer uma postagem para todos. Ou, né, vai de nós, enquanto professores, fazer uma síntese e postar em cada um dos grupos, né, elencando o que os demais fizeram. Tá claro para todos qual é o conceito? Eu vou chegar lá daqui a pouco em relação a por que os grupos às vezes nos ajudam, mesmo grupos de um aluno, tá, Marcélio? Nos ajudam quando a gente quer fazer um tópico específico para aquele aluno, a gente quer fazer uma atividade específica para aquele aluno, a gente quer. Se for só uma tarefa, a gente pode liberar pontualmente para aquele aluno, um período, enfim. Mas quando a gente quer trabalhar com o conceito de acesso restrito, que só um aluno visualize um conjunto de materiais, um conjunto de atividades para fazer, os grupos vão nos ajudar nesse conceito de acesso restrito, tá? Daqui a pouco ele vai aparecer aqui quando a gente entrar no nosso segundo assunto. Lacina, que aba configurações, Lacina? Tu tá vendo as configurações de grupo, tu tá vendo as configurações do fórum. Aqui a gente trabalhou com conceito, vamos só retomar para ver se tu nos acompanha, Lacina. Primeira coisa que eu disse é que para a gente criar grupos, a gente vai na área de participantes, daí a gente vai na engrenagem e vai na área de grupos, especificamente. Daí, a partir dali, a gente consegue criar grupos, eliminar grupos, adicionar e excluir usuários dentro de um grupo. A partir disso, daí eu posso trabalhar com alguns recursos específicos que me permitem, né, com que eu faça atividades ou que eu disponibilize materiais específicos para aqueles grupos que foram criados, tá? Bom, então, essa ideia, esse é o conceito de grupos, principalmente quando a gente está falando, daí eu busquei a ideia do conceito de grupos, pensando assim, ó, criei grupos, e agora o que eu faço com esses grupos? Então, eu tenho dois caminhos a percorrer que me ajudam na questão de grupos, né? O primeiro, que é o tradicional, digamos assim, né? Por que a gente usa grupos? Quando a gente quer fazer uma atividade, seja uma tarefa, ou seja, um fórum que a gente quer que os alunos interajam, né? Então, aí eu chamei atenção ali para a questão de grupos separados, né? Se a gente quer que só aquele grupo de alunos que a gente criou e que a gente acabou juntando troque mensagens, e aí eu vou passar para o meu segundo ponto, que é como é que a gente faz um acesso restrito. E aí eu posso restringir um tópico, eu posso restringir um material especificamente para um grupo, dentre outros critérios que são possíveis. Então, eu vou pegar, continuo aqui na minha disciplina, né? Eu vou pegar especificamente este meu tópico, tá? De planejamento da disciplina e vou editar. Eu vou lá na área de acesso restrito, né? Então, todos os meus recursos permitem isso. Então, toda vez que vocês encontrarem o que a gente chama de configuração de restringir acesso, tá? Vocês vão ter essa opção. Então, o que ele está me dizendo especificamente aqui? Eu vou restringir o acesso para um critério, um ou mais, né? Mas para um critério específico. Que critério é esse? Bom, aí eu vou definir que critério é esse. Então, eu posso definir por uma data específica, então eu quero que este tópico ele abra só no dia tal, hora tal, que os alunos visualizem. Então, não precisa necessariamente de uma ação manual nossa. Eu quero definir por nota, né? Então, o aluno fez uma atividade, ele respondeu alguma coisa e ele tem uma nota, se a nota dele é maior que X, ele visualiza o que vem na sequência.
eu tenho a possibilidade de restringir por grupos. Então, agora a gente já criou grupos, a gente já tem esse conceito. Eu posso definir por perfil de aluno. Então, eu posso dizer assim, todos os alunos que têm e-mail tal, e aí tem algumas opções ali. Eu nunca recomendo fazer por perfil de usuário, mas é possível. E eu posso criar um grupo de restrição. O que ele chama de grupo de restrição? Eu posso juntar 2 restrições. Posso simplesmente chegar e dizer assim, olha, eu quero que este tópico fique disponível a partir do dia tal, né, do dia 29 às 16 horas, somente para o grupo 1. Então, eu consigo fazer um grupo de restrição. É mais de uma restrição possível, tá? Então, eu vou começar pela mais utilizada, digamos assim, que é a restrição de data. Então, o que eu estou dizendo? Olha, eu quero que os alunos, né, tenham acesso, tá aqui, tá visível, a este tópico a partir do dia 29 de setembro, vou colocar aqui um exemplo, às 19 horas. Então, eu salvo mudança. O que fica visível, e eu tenho que destacar aqui que às vezes a gente esquece, gente, é o fato de que eu organizo, e eu estou criando no tópico. Quando eu crio no tópico essa restrição, eu não preciso criar em cada um dos recursos. Automaticamente, eu estou dizendo que para tudo que está aqui dentro, ele ficará disponível a partir do dia 29 de setembro às 19 horas. Mas o que a gente precisa tomar cuidado aqui, tá? É que se eu fiz uma restrição de acesso, obrigatoriamente o meu tópico precisa estar visível, tá? Senão não adianta nada eu ter colocado a restrição de acesso, porque daí o ocultar, né, quando o aluno não visualiza, que é isso que vocês estão vendo na tela aí, não adianta nada, porque ele continuará oculto para o aluno. Então, quando a gente adiciona uma restrição de acesso, eu preciso deixar ele visível. Então, o que eu sei? Que no dia 29, e eu vou mostrar para vocês aqui, simulando acesso, mudar o papel para o estudante, para vocês visualizarem, o que acontece? O aluno sabe que ele tem um tópico inteiro, né, que é planejamento da disciplina, e esse tópico com esses recursos ficará disponível a partir do dia 29 de setembro, às 19 horas. Tá? Então, Mônica, primeiro... pode voltar para eu fazer essa ocultação aí que me perdi, faz favor? Tá, vamos voltar aqui. Então, deixa eu ativar a minha edição. Por isso que eu estou dizendo, estou chamando a atenção para vocês, de novo, vou parar, né, e vou chamar a atenção de novo, porque não é um recurso que ele é essencial que a gente saiba utilizar para liberar os materiais para os nossos alunos. A gente pode chegar manualmente aqui no dia e no horário que a gente desejar e deixar disponível ou não. Mas para aqueles que já, né, estão mais avançados, querem deixar isso planejado, querem deixar isso organizado, então o que eu vou voltar no passo da Inessa, né? Eu estava aqui em editar um tópico, e eu até vou mudar a data específica, tá? Vou lá em restringir acesso e vou dizer assim, automaticamente esse tópico ficará disponível, e vou colocar aqui a partir das 16 horas, tá? Só para vocês verem a diferença. Então, eu salvei, automaticamente, a partir do dia 29 às 16 horas, esse tópico aqui estará disponível. O que eu chamei a atenção é que quando a gente coloca uma restrição de acesso, obrigatoriamente a gente precisa deixar o tópico inteiro disponível, tá? Ele precisa estar visível. Senão, quando chegar às 16 horas aqui e o tópico estiver oculto, não adianta nada o acesso restrito. O aluno não estará visualizando o tópico. Então, eu vou simular de novo o acesso como aluno, para vocês verem, vou mudar o papel para estudante, e aí, automaticamente, o tópico aqui já está disponível. Claro, ele está aparecendo dessa forma, né? Se vocês lembrarem, semana passada foi uma dúvida da Tuti, ela disse, como é que eu faço para concentrar só aparecer os tópicos? Daí a gente mexeu nessa configuração.
Mas agora o tópico está disponível enquanto aluno, ó, e ele consegue visualizar tudo que está aqui dentro. Aí vem uma segunda questão. Voltei, né, para minha área de professora ali para editar. Aí aconteceu assim, não, mas eu não quero, não tenho necessidade de botar o tópico, eu quero botar o tópico, mas eu tenho aqui no meio desse tópico, no final das contas, um gabarito, e esse gabarito ele tem que ficar pronto, disponível para o aluno só depois do dia 10 de outubro. Então, o que vai acontecer? Eu posso chegar aqui, vou pegar, eu vou até mudar o nome, né, para chamar atenção, ó. Eu tenho um gabarito, e eu digo assim, este gabarito especificamente, eu não quero que abra no dia 29 às 16 horas. Eu quero que ele abra lá no dia 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou dizer assim, eu posso deixar, daí, deixa eu voltar um passinho aqui. Eu posso, manualmente, né, gente, ocultar esse material e deixar ele disponível quando eu desejar. Mas se eu quiser deixar automático, né, que o aluno visualize de forma automática, então eu deixo ele visível e aí eu vou lá nas configurações. Então agora vocês estão vendo que eu estou num arquivo, eu vou liberar especificamente um arquivo, restringir acesso e vou falar assim, ó, olha, a partir do dia 10, como é o exemplo que eu dei, né, a partir do dia 10 de outubro, vou botar lá de novo, né, para manter o padrão, às 19 horas, é que o arquivo estará disponível. Então, vou eu, ó. O que ele está me dizendo? Ó? Eu vejo isso, né, ó, a partir do dia 10 de outubro, às 19 horas, é que esse arquivo estará disponível. Já garanti que ele está disponível para o aluno? Então, lá vou eu. Olha, vou lá, enquanto professor, vou visualizar o que eu estou vendo, ó. Então, ele sabe que aqui ele tem um gabarito, ele sabe que esse gabarito só estará disponível a partir do dia 10. Tá? Pode ver que eu não consigo clicar, ó, eu não consigo fazer nenhum tipo de ação aqui, a não ser aguardar o dia 10 às 19 horas, quando eu terei acesso ao arquivo. Tá? Não sei se está ficando claro para vocês a questão do conceito de acesso restrito, mas é quando a gente consegue restringir ou direcionar materiais e atividades especificamente de acordo com o critério, tá? Então, aqui eu trabalhei nesses dois exemplos por data. Eu poderia tranquilamente dizer assim, olha, vou criar um tópico. Eu só vou mudar essa configuração para vocês verem todas as informações juntas, tá? Ó, eu vou mostrar todos os tópicos na página. Eu vou ativar a edição. E aí eu vou lá no tópico 3 agora, tá? Daí no meu tópico 3, eu vou dizer assim, olha, esse tópico, eu vou colocar um acesso restrito e eu quero que somente o grupo 1 tenha acesso. Então, lá fui eu, né, no restringir acesso, daí eu vou dizer, olha, só o grupo 1, ó, e aí quando eu crio o grupo, e se vocês forem tentar fazer e vocês não tiverem grupo criado, nenhum grupo criado, ele não dá como opção de restrição os grupos, tá? Só para chamar atenção. Eu preciso criar um grupo para conseguir manipular, para conseguir mexer com as configurações de grupo. Então, o que eu tenho aqui, ó? Se ele é um estudante do grupo 1, ele vai visualizar as informações. Então, este tópico, ele ficará disponível só para quem é do grupo 1. Se eu criar um outro tópico, vamos lá, o tópico do grupo 4, e eu também restringir acesso, ó, vou restringir acesso novamente por grupo e vou dizer este tópico, e aí é o tópico inteiro, né? Espero que isso tenha ficado claro. É o tópico inteiro. Então, tudo que eu colocar dentro do tópico 4, só o grupo 2 vai ver. Tudo que eu colocar dentro do tópico 3, somente o grupo 1 vai ver. Nesse caso, eu posso tranquilamente fazer um grupo de restrições, onde eu diga que o grupo 1 e o grupo 2 vão visualizar um tópico.
Nesse caso, eu consigo, tá? Porque daí ele me permite combinar 2 critérios. Vou mostrar para vocês na sequência. Então, nesse caso, eu consigo fazer uma restrição por tópico, como vocês viram. Então, tudo que está dentro desse tópico está atendendo essa restrição. E, claro, quanto mais próximo do recurso, é o que ele vale. Nesse caso específico aqui que eu coloquei do gabarito, ele atendeu a esta restrição aqui, ele está ali para ser visualizado, mas ele só será disponibilizado a partir do dia 10. Quando que a gente usa isso, né? Sempre surge essa pergunta. Olha, quando vocês querem realmente trabalhar com mais de uma turma, né? Acontece, eu quero botar todos os alunos da turma 1, eu fazia muito isso, né? Eu tinha minhas 2 turmas, eu tinha os meus materiais em comum, mas na hora de fazer uma tarefa que um tinha que entregar, uma turma tinha que entregar na segunda e a outra turma tinha que entregar na terça, eu trabalhava por grupos, porque o grupo da segunda não visualizava a tarefa do grupo da terça. Eu tinha uma atividade que, dado uma turma, né, ela estava mais avançada, eu queria dar um desafio, eu criava um tópico de desafio para a turma da segunda, e eu via que a turma da terça não estava preparada, então eu não disponibilizava aquele material para a turma da terça. Então, estou mostrando para vocês recursos que o Moodle oferece para a gente conseguir trabalhar dentro do possível estratégias e dinâmicas diferentes, mesmo sabendo que a gente tem um conjunto de alunos dentro, tá? Então, vou para o último ponto do acesso restrito, daí eu vou ver se a gente tem algumas perguntas, que é o exemplo onde eu posso trabalhar com mais de uma restrição. Então, eu vou pegar o tópico do grupo 4, né? Já eu posso mexer nisso a qualquer momento, tá, gente? Eu posso tirar a restrição e eu posso mudar a restrição a qualquer momento. Eu digo assim, olha, além dele estar no grupo 2, eu quero adicionar mais uma restrição. Eu quero dizer que esse grupo 2, ele só estará disponível, eu vou botar de novo dia 10, tá? No dia 10, a partir das 19 horas. Então, ele é do grupo 2 e esse tópico para ele vai estar só a partir do dia 10. Então, pronto, eu tenho 2 restrições. Eu posso colocar uma combinação destas restrições sem problema nenhum. O que eu digo para vocês e o que a gente acaba utilizando com mais frequência é a questão da data e a questão do grupo, né? Quando a gente quer definir algo mais específico. Então, o que vai acontecer nesse caso? Claro, aqui eu estou visualizando como aluno, então eu acabo vendo a visão de todos, mas aqui está disponível. Você faz parte do grupo 1, você vai ver isso aqui, e você vai ver o que está no tópico 4, especificamente, se você é do grupo 2, e quando isso aqui passar de 10 de outubro às 19 horas. Tá? Então, esse é o conceito de acesso restrito que a gente tem, e é o conceito de acesso restrito para qualquer recurso. Eu estou ativando a edição. Então, a qualquer momento, em qualquer material, seja um rótulo, né? Vou pegar até o exemplo do rótulo aqui que eu disse para vocês. Seja um rótulo que a gente estava trabalhando, ó, eu tenho como colocar uma restrição. Eu tenho como colocar vocês já viram, né? Como é que eu coloco uma restrição em tarefa, né? Então, todos os recursos, eles têm o que a gente chama ali de restringir acesso com os mesmos campos, né? Então, vocês estão observando, vou cancelar aqui. E a grande diferença do que a gente está habituado a fazer é que toda vez que a gente colocar um acesso restrito, obrigatoriamente o recurso precisa estar visível, tá, gente? Não dá para confundir. Eu botei um acesso restrito e deixei oculto, o aluno nunca vai visualizar aquele recurso, aquele material, tá? Então, quando entrar o acesso restrito, ele precisa estar disponível, ok? E aí, para fechar, né, esse ponto, o que acontece? Eu posso trabalhar com o conceito de acesso restrito no tópico, e aí tudo que eu definir no tópico vale para os recursos que estão dentro daquele tópico, ou eu posso trabalhar com o acesso restrito especificamente em cada um dos recursos que a gente tem, que foi o exemplo que eu mostrei para vocês aqui, desse arquivo, né, que eu chamei de gabarito, né,
para chamar atenção, ele só vai estar disponível a partir do dia 10 de outubro. Deixa eu ver se a gente tem perguntas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A Cássia, tu fez uma pergunta, né, no caso de grupos no recurso tarefas, se é possível que os demais grupos vejam que o grupo postou. Eu, conceitualmente, sim, mas eu teria que testar para ter certeza, tá? Porque daí o conceito de grupos prevalece. Mas eu não sei te garantir isso, tá? Eu vou ter que testar para ter certeza que no caso das tarefas em grupo fica visível. Se eu não me engano, tá? Não estou dizendo visível para todos, fica visível só para o seu grupo ali especificamente. Mas eu vou testar, tá? A Luciana perguntou, no caso da restrição de acesso, assemelha-se à função de ocultar atividade. Então, Luciana, o ponto-chave aqui é que o ocultar atividade é uma ação manual do professor. Tu escolhe quando tu quer disponibilizar e quando tu quer ocultar. Quando a gente utiliza o acesso restrito, a gente está criando um critério para liberar de forma automática de acordo com aquele critério. Então, vamos lá, eu posso fechar o planejamento, posso fechar o meu tópico, né, o meu planejamento aqui, e escolher quando eu quero liberar esse tópico para o aluno. Eu quero escolher quando eu vou liberar esse gabarito para o aluno. Ou eu já posso planejar, deixar estruturado e deixar configurado quando isso vai ficar disponível para o aluno. O que ele traz a mais, digamos assim, o passo além do processo de ser liberado automaticamente, é o fato de que eu posso definir para quem eu disponibilizo. E no caso, quando a gente está só no ocultar e deixar visível, eu estou fazendo isso pensando no meu grupo de alunos. Então, eu cheguei aqui, abri a tarefa, deixei oculto ou disponibilizei. Eu estou trabalhando com todos os alunos da minha disciplina. Agora, se eu estou trabalhando com acesso restrito, não importa se é no recurso ou no tópico, eu escolho quem vai visualizar e quando que ele vai visualizar. Eu acho que essa é a diferença, tá? Não sei se ficou claro para ti. Bianca, no caso da restrição por data, não precisa tornar visível manualmente. Neste caso específico, quando é por data, quer dizer, quando é qualquer tipo de critério do acesso restrito, a gente precisa deixar visível, senão o acesso restrito ele não funciona. Então, nesse caso, vou pegar aqui do tópico 3, tá? Eu preciso deixar o tópico disponível e ele vai estar disponível só para o grupo 3. Nesse caso do tópico 4, eu preciso deixar disponível e ele vai estar disponível para o grupo 2 a partir do dia 10 de outubro, às 19 horas, tá? Então, eu configuro a data, mas eu preciso deixar o recurso visível sempre, independente de quando isso vai acontecer. Tá? A Raquel esqueceu como ver como aluno. Raquel, olha só, eu vou lá em cima no meu perfil, né, lá no meu íconezinho, né, eu não coloquei, eu sugeri para vocês a semana passada, mas eu tenho que colocar um íconezinho, e eu mudei o meu papel, ó, mudei o meu papel para estudante, então agora eu visualizo exatamente como aluno. Tá? E aí, se eu não quero mais, eu volto para o meu papel original. O ponto aqui é que eu preciso, se eu quero seguir a edição, né, da minha disciplina, eu volto e ativo a edição novamente, tá? A Carmen fez uma pergunta aqui, quando formos criar grupos aleatoriamente, tá, na aba participantes. Ao clicar em enviar, o Moodle envia aos participantes a formação, é isso? Puxa vida, Carmen, vamos simular o que tu tá trazendo aqui. Então, eu fui em participantes, né, fui lá nos meus grupos, vou criar vários grupos. Aqui eu escolho que tipo de esquema que eu quero, né, se eu quero a partir do 1 e ele vai criar 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Se eu quero elencar os meus critérios aleatórios a partir do número de grupos ou número de participantes, né, número de membros daquele grupo, eu não vou conseguir simular porque eu não tenho usuários suficientes, né? Quando eu digo que eu quero um número de membros
por grupo, ele pede, então, eu vou criar grupos, não importa quantos, mas que terão no máximo 3 alunos, né? Daí qual é o papel, enfim. Quando eu digo aqui é uma coisa interessante, quando eu digo assim, evitar o último grupo pequeno, eu vou dar um exemplo para vocês, olha, eu fui lá e disse que eu queria criar um grupo que sempre tenha 5 integrantes, e quando eu clico aqui, ele poderia me permitir criar um grupo com 2 integrantes. Então, claro, se eu estou dizendo para ele vai escolher todos de 5 e sobraram 2 alunos, se eu disser para ele, evita o último grupo pequeno, ele vai fazer 2 grupos de 6, digamos assim, para garantir que não fique um com um grupo de 2, tá? Aí aqui ele pergunta se eu quero, né, eliminar o conceito de usuários já inscritos, né, e incluir matrículas únicas ativas, então ele pega somente os usuários que estão ali. E aí, Carmen, onde é que está o teu ponto que eu não identifiquei? Mônica, oi. Oi. Assim, quando tu clica em pré-visualizar, tá, ele mostra os grupos. Eu fiz esse teste numa turma antiga. Tá. Ele só me dá o grupo, ele só me dá esse exemplo aqui porque eu não tenho aluno suficiente. Sim, mas pergunte. Eu consegui, eu peguei uma turma antiga. Aí tem o enviar. Aí eu fiquei me perguntando o que era o enviar. Tá? Enviar. Tá. Mostra lá embaixo, na verdade, os grupos, quem são as pessoas que participam de cada grupo que ele selecionou aleatoriamente. E aí tem o enviar. Eu até quase cliquei, eu disse, mas aí os meus alunos antigos vão receber e-mail meu. Não, eles não recebem, porque se a tua turma tá oculta, eles não recebem. Tá. Não, ok, mas então é que até pode fazer o teste para nos dizer. Eu tô aqui pensando o que o enviar vai fazer. Não tô imaginando que seria isso, porque ele não diz para os alunos em que grupo eles estão, tá? Tá, eu vou fazer o teste, depois eu conto. Depois tu conta, porque eu tô pensando aqui, o enviar, ele não costuma indicar para o aluno que ele tá no grupo tal, ou no grupo tal, entendeu? Tá certo. Tá. Eu vou ter... Obrigada, Mônica. Deixa eu aproveitar, agora tu trouxe uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que está relacionada com grupos, mas ele também não é só para grupos, tá? Mas a gente tem ainda no Moodle um recurso que a gente chama de escolha, tá? Então, se eu chegar aqui e falar, escolha, eu estou dizendo para o aluno que ele pode escolher de acordo com alguns itens, digamos, que a gente colocou para ele ali, tá? Então, eu vou criar uma escolha, coloco a descrição, ele pergunta qual é a disposição que eu quero dos itens que ele vai ter que escolher, e aí, neste caso, eu posso, quando eu coloco as opções, dizer para ele, olha, tu pode escolher o teu grupo, tu pode escolher o teu grupo 2, tu pode escolher teu grupo 3, e aí, tem algumas opções aqui, né, que são bem intuitivas, eu posso dizer para ele, assim, além da disponibilidade dos resultados, cadê a opção que eu quero? Tá aqui. Eu posso limitar o número de respostas. Então, eu digo assim, olha, eu vou dar a oportunidade dos alunos escolherem, porque o recurso é escolha, né, escolherem que grupo que eles querem entrar. Então, eu vou dizer assim, o grupo 1 vai ter no máximo 5 pessoas, o grupo 2 vai ter no máximo 5 e o grupo 3 vai ter no máximo 5. Daí aqui tem algumas opções, vocês vão ver que são intuitivas, né? Se eu quero mostrar o resultado para os alunos ou não, mas me chamou a atenção e eu lembrei do recurso escolha em função do que a Carmen trouxe. Por quê? Porque quando eles escolhem um grupo e eu coloco uma configuração que eu quero mostrar os resultados para os alunos, que é uma opção aqui do publicar, tá, gente? Que eu estou mexendo, aqui no publicar, não aparece para vocês essa possibilidade de aba, mas aparece aqui para mim. O que vai acontecer? Eles vão ver quais são os grupos que eles podem escolher, que eu botei na horizontal, mas poderia ser na vertical. A gente acompanha as respostas aqui, né? E aí, quando eles fazem a escolha do grupo de acordo com a configuração que a gente fez, o aluno sabe quem são os seus colegas no grupo 1, ou quem são os seus colegas no grupo 2,
tá? Então, é uma possibilidade, mais um recurso que nos possibilita fazer com que os alunos possam escolher os seus grupos, tá? Então, a escolha, se eu voltar lá na minha disciplina, ó, cadê ela? Ó, ele aparece como sendo uma escolha, né, um pontinho de interrogação, é um recurso que às vezes a gente utiliza se a gente quer dar a oportunidade do aluno escolher alguma opção. Pode ser simplesmente o conceito de escolha, tá, gente? Não está diretamente relacionado ao conceito de grupos. Mas quando a gente quer permitir que o aluno escolha o seu grupo e que ele visualize quem são os seus integrantes, que foi daí que desencadeou a partir da pergunta da Carmen, eu posso criar uma escolha. Daí eu vou ver aqui. Aí esse passo é manual. No grupo 1, vou dar o exemplo, a Mônica e a Carmen escolheram o grupo 1. Bom, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir lá em participantes, em grupos, e dizer, olha, no grupo 1 vai entrar a Mônica e a Carmen. Daí eu tenho uma ação manual, de, a partir do que os alunos escolheram, eu criar os grupos, tá? Mas eu crio o grupo da mesma forma, eu adiciono os alunos da mesma forma. A única coisa é que aqui, da maneira como eu mostrei para vocês inicialmente, eu estou escolhendo os grupos dos alunos, ou eu estou dizendo que o próprio Moodle vai aleatoriamente criar os grupos dos alunos, tá? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Então, acho que eu respondi da Carmen, né? O Ferreira tem uma pergunta de tarefas, tá? A gente pode ver mais adiante. Marcelo, pode perguntar. Pode perguntar. Eu queria também perguntar uma coisa depois. Direcionado a eles, sim, isso. Isso, porque daí o que vai acontecer? Daí isso talvez faça um pouco de sentido o que tu estás trazendo, Marcelo. Quando a gente vai na restrição de acesso, daí, claro, tu pode criar um grupo só com aquele aluno, mas tu pode, eu vou até apagar essa restrição, tu pode ir no perfil do aluno. Daí no perfil do aluno tu pode escolher, não, eu quero pegar só aquele aluno. Tu pega ele pelo endereço, tu pega ele pelo nome, daí tu escolhe, aqui nunca aparece, né, quando eu abro o checkbox aqui, as opções para vocês, mas eu vou dar um exemplo, eu posso pegar pelo nome do aluno, aí o nome do aluno é igual a tal, daí eu vou botar lá Mônica, tá? Então ele vai me dar as opções que somente a Mônica vai conseguir visualizar o que tá ali. Então, tu não necessariamente, tu precisas fazer um grupo de um aluno, entende? Daí, neste caso específico, como tu tens exatamente qual é o usuário, tu vem aqui por perfil, né? E tu pega ou pelo nome, ou pelo endereço de e-mail, daí tu escolhe qual é o campo, não tá aparecendo para vocês, mas eu tenho aqui outras opções, se vocês forem testar, eu quero botar o e-mail do aluno. Então, vai ali e coloca o e-mail do aluno. Então, somente aquele aluno com aquele e-mail vai visualizar o material. Volta um pouquinho, faz favor. É no grupo que tu fez isso do Marcelo, né? Não, fiz na restrição de acesso, Márcia. Vou voltar lá no meu exemplo, tá? Tô lá no meu tópico 3. Lá no meu tópico 3, eu fui em restringir acesso, e aí eu vou até apagar tudo, tá? Eu tô sem restrição de acesso aqui. Então, o que acontece? Eu vou botar uma restrição de acesso, e aí a gente pode pensar de duas formas, que foi a pergunta inicial do Marcelo, que eu disse que eu acho que a gente ia responder lá atrás, quando a gente começou a falar de grupos. Eu poderia criar um grupo de um aluno só, e colocar este aluno específico lá. Eu quero que um aluno tenha um conjunto de atividades, ou porque ele está mais avançado, ou porque ele vai fazer uma recuperação, enfim, ele tem um acesso restrito nos materiais. Ou eu posso
simplesmente dizer que eu vou pegar o perfil do usuário. Então, quando eu digo que eu vou pegar o perfil do usuário, vocês não conseguem visualizar na minha tela toda vez que eu abro as opções aqui, mas assim, o campo de perfil do aluno, eu posso colocar o endereço de e-mail dele, eu posso colocar pelo nome dele, eu posso colocar pelo sobrenome dele. Então, vocês têm como escolher, de acordo com o perfil daquele aluno, especificamente quem vai conseguir visualizar esse tópico. Eu não tenho a necessidade de ir lá criar um grupo, botar o aluno dentro do grupo e criar um acesso restrito para grupo. Eu posso chegar direto no material, ou no tópico, né? Aqui a gente está trabalhando com a ideia do tópico e dizer, eu quero que o fulano que tem e-mail igual a, porque aí eu tenho opções ali do igual a, tá? Não estão aparecendo para vocês, mas eu tenho opções. Eu posso dizer assim, olha, o perfil de usuário que tem e-mail mp.sapucaia.ifsul.edu.br, ele vai visualizar aquele tópico. Então, eu tô vendo, né, que se o seu endereço é esse tal, ele vai estar sendo visualizado ali. A gente só tem que tomar cuidado quando a gente coloca, no caso, um campo específico, porque os demais veem que aquilo ali é um acesso restrito. E aí, se a gente coloca o nome específico do aluno, fica visível, tá? Vocês vão ver ali, se eu colocar assim, esse tópico 3, e se eu estou dizendo que o endereço é mp tal, todos os alunos estão vendo aquele e-mail, tá? Então, por isso que a gente só tem que tomar cuidado, e aí, nesses casos específicos, se a gente não consegue achar um campo que não fique tão evidente, daí eu dou um passo atrás e digo, não, se a gente vai lá e cria grupo 1, ninguém sabe quem está dentro do grupo 1, daí eu não preciso me preocupar com o aluno que está dentro daquele grupo, entende? Fica uma informação mais genérica, fica uma informação mais abrangente. Então, vai do que a gente está querendo fazer. Mas as duas formas atendem, tá? É isso que eu ia te perguntar agora, se os outros iam enxergar. Mas e aí, Mônica, a gente tem quantos grupos a gente pode criar? A gente pode criar um grupo só para os PCDs e para outros trabalhos, grupos, sei lá, não sei se a minha pergunta é pertinente. Vocês podem criar quantos grupos vocês desejarem, tá? Eu não vou discutir especificamente um conceito aqui hoje, porque eu acho que daí esse é um conceito que muitas vezes ele confunde, então eu preciso que vocês tenham clareza do conceito de grupos, tá? Mas o próprio Moodle, eu vou falar o conceito e a gente vê numa outra oportunidade, ou quem tiver que avançar, tá? O próprio Moodle traz o conceito de agrupamentos. Então, o que é um agrupamento? Eu fui lá e criei 3 grupos, tá? Quando eu crio o conceito de agrupamentos, nada mais é do que eu agrupar grupos. Então, eu vou dizer que eu tenho um agrupamento, e nesse agrupamento vai ter o grupo 1 e o grupo 2. Quando é que a gente acaba utilizando isso com uma certa frequência, tá? Digamos assim, quem conhece o conceito de grupos, porque isso é mais do que o avançado, tá? É quando a gente faz uma tarefa, tá? No primeiro semestre, eu criei o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3. Eu posso chegar no segundo semestre e dizer assim, não, eu quero criar o grupo 4, o grupo 5 e o grupo 6, e escolher que só esses grupos vão fazer parte. Ou eu posso trabalhar com o conceito de agrupamento. Eu vou dizer assim, lá no meu agrupamento, eu escolho, vou dizer assim, semestre 1, e eu vou escolher quais são os grupos que vão fazer parte daquele agrupamento. Então, eu vou dizer que eu tenho o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, que eu vou usar para os alunos trabalharem no primeiro semestre. Depois, eu vou criar um agrupamento que eu vou usar para os alunos utilizarem no segundo semestre. É um conceito um pouco mais elaborado, mas, basicamente, o que ele faz? Ele permite com que a gente crie grupos de grupos, tá? E aí, se vocês devem, não vou ir muito além disso, mas se vocês observarem, vou pegar um exemplo que a gente tem aqui, quando a gente faz as configurações comuns, que eu trabalhei com o conceito de grupos separados, ele pergunta se eu quero usar algum agrupamento ou não, tá?
aqui nesse local, vocês não estão vendo, sempre que eu abro um campinho, né, não dá para ver, mas aqui eu falei nenhum, então eu posso trabalhar com o conceito de agrupamento. Eu não recomendo, tá, que a gente trabalhe com esse conceito sem a gente ter total domínio de como é que grupos funcionam. Então, qual é a minha sugestão neste caso? E aí vai, talvez, ao encontro da pergunta da Márcia, tá? Eu posso criar quantos grupos quiser? Pode. Então, assim, ó, cria 10 grupos que a gente vai usar no primeiro semestre e depois cria 10 grupos que a gente vai usar no segundo semestre. A gente não precisa necessariamente trazer o conceito de agrupamento. Quem conhece, quem já utiliza com mais frequência, ele ajuda, ele deixa mais organizado, ele deixa mais limpo, a gente sabe o que está acontecendo, sim, tudo isso, né? Ele é bem bacana, mas eu sempre reforço que, na dúvida, vamos entender bem o conceito de grupos, vamos trabalhar com grupos, pode criar 20, 30, 40 grupos aqui e gerencio esses grupos, do que eu ir para o conceito de agrupamentos, tá? Então, talvez eu esteja te respondendo, Márcia, agora indo um pouco mais além, mas sim, tu pode criar quantos grupos tu quiser e tu pode apagar aqueles grupos a cada vez que tu refaz, né, a dinâmica dos grupos sem problema nenhum, tá? Mônica, voltando à questão de o aluno poder escolher a que grupo vai pertencer. Aí, quando acontece isso, essa criação dos grupos vai ser dividida em 2 etapas. A primeira etapa vai ser quando o aluno me mostra qual será, e aí a segunda que eu vou ter que entrar de novo no grupo para eu poder gerenciar isso e autorizar essa entrada do grupo. Exato, exato. Isso aí, é manual, tá? É manual. Existe um plugin no Moodle que já faz isso automaticamente, mas ele não é um plugin nativo do Moodle. E daí vai ao encontro daquela questão que o Paulo trouxe a semana passada. A gente poderia botar um outro plugin externo, que é um plugin de acessibilidade, a gente pode. O problema é que a gente não tem controle do servidor, da instalação do próprio Moodle, que a gente depende lá da reitoria, da TI da reitoria, isso não é uma coisa simples de fazer. Além de que, a cada plugin que a gente pode colocar ali, instalar ali, ele pode deixar de funcionar numa possível atualização que a gente faça de ambiente. Por isso que a gente acaba utilizando o que a gente chama de instalação vanilla, né? Instalação base, para não correr esses riscos, tá? Por questões de segurança. Então, dá mais trabalho para o professor, porque ele tem que criar a escolha, esperar o aluno escolher, para depois ir lá nos grupos e adicionar o aluno manualmente naquele grupo que ele escolheu. Daí é uma definição muito mais nossa, né? Se a gente quer permitir que o aluno escolha, ou a gente vai fazer a escolha pelo aluno. Mas as duas opções, a gente tem recursos que nos atendem dessa forma. Obrigada. Ok. Mais alguma pergunta, gente? Senão eu vou passar para o nosso último tópico, né, que é o tópico de importar conteúdos. Então, a gente já falou de grupos, né? A gente já viu como é que a gente utiliza grupos, principalmente nas atividades. Depois a gente viu como é que funciona a restrição de acesso, né? Seja por tópico ou seja por um recurso específico. E aí, o que a gente vai fazer agora? Então, eu estou com a minha estrutura, né, de disciplina montada aqui. O que vai acontecer? Eu quero pegar toda essa estrutura que eu fiz aqui. Vou pegar esse exemplo, tá? Toda essa estrutura que eu fiz aqui do tópico 5, tá? Tem que estar em 2 abas? Hã? Não, tem que estar em 2 abas? Não, eu estou mostrando para vocês o que eu vou fazer, tá? Porque eu vou pegar material de uma disciplina e levar para outra. Então, mas eu abro 2 abas assim como abriste? Não necessariamente, se tu sabe exatamente o que tu quer buscar. É que eu tô mostrando para vocês visualizarem o que eu vou fazer. Tá, então eu estou na minha disciplina, que é aqui que eu quero trazer. Essa é a disciplina que eu quero trazer conteúdos de uma outra, tá? Então eu estou aqui na minha disciplina exemplo. Eu sei que tem um tópico que eu fiz lá numa outra disciplina, por isso que eu acabei trocando de aba, só para mostrar assim, ó, este tópico 5, que eu tenho esses itens aqui, eu quero levar para cá, para essa aqui.
Então, o que eu preciso fazer? Eu estou na disciplina que eu vou importar o conteúdo, tá? Então, eu vou lá nas configurações e eu vou ter um botãozinho assim, ó, importar. Clico nele e ele vai me perguntar, dentro uma lista de disciplinas que eu sou professora, né? Uma lista de disciplinas que eu sou professora, qual é a que eu quero importar o conteúdo. Então, eu já sei que eu quero importar dessa aqui. Eu já fui lá, eu já olhei, eu tenho certeza que é dessa que eu quero. Então, eu selecionei ela. Vocês vão ver que aqui só pode estar disponíveis, e se eu fizer uma busca daquelas disciplinas em que vocês são professores, não importa quando, mas vocês precisam ser professores. Daí eu vou em continuar. Daí o que ele me pergunta? Primeiro, né, o que eu quero trazer daquela disciplina que eu acabei de escolher. Por padrão, a gente acaba deixando isso aqui, não tem maiores impactos. Tem que só tomar cuidado que se a gente trabalhou com o conceito de grupos e quer levar grupos, ele vai levar junto, né? Então, acho que grupo seria o ponto principal aqui. Então, é só a gente desmarcar o que não importa. Não tá, isso aí, se eu levar grupo, eu vou levar os alunos também, é isso? Não, vai levar a estrutura de grupos. Tu nunca vai levar alunos, tá? Tu vai levar a estrutura de grupos. Então, vou voltar naquele exemplo. Tu estava numa disciplina que tu criou 20 grupos. Se tu levar grupos, tu vai automaticamente criar os 20 grupos na tua disciplina. Ó, eu já quero levar as pessoas lá para outra. Não, as pessoas a gente não consegue, tá? Então, eu escolhi ali o que eu quero, o primeiro passo. Daí ele vai efetivamente para os tópicos. Então, eu não quero levar o tópico geral. Eu não quero levar nada que está no tópico de principais recursos, né? E se vocês observarem, quando eu desmarco o tópico, automaticamente ele desmarca o resto, né? Não quero levar nada que está no gerenciamento da disciplina, nem dos materiais de consulta, mas sim, eu quero levar o que está no tópico 5. Vocês lembram, né? O exemplo que eu dei? Eu quero o conteúdo que está no tópico 5. Então, o que eu vou fazer? Escolhi só o tópico 5, posso querer levar 2 tópicos, enfim, ou eu posso, dentro desse tópico, levar só 2 recursos, daí é uma opção de cada um, né? Daí eu dou próximo. Daí o que ele está me dizendo? Olha, ele vai fazer a importação, xizinho vermelho no que ele não vai levar, no verdinho no que ele vai levar. Executei a importação. Então, ele foi, importou, permaneço na minha disciplina, né? Então, o que ele fez, ó? Ele foi lá no meu tópico, daí não tá aparecendo aqui, eu tenho que botar o tópico, ó, porque eu não tinha tópico suficiente para aparecer o conteúdo que eu tinha importado, né? Eu só tinha até o tópico 4. Então, adicionei o tópico 5 e automaticamente o que eu importei de outra disciplina acabou aparecendo aqui. O que a gente precisa tomar cuidado nessa importação, tá? Se eu chegar aqui e falar assim, eu quero trazer todo o tópico 1, vou pegar aqui, quero trazer todo o tópico 1, o que ele vai fazer comigo? Ele vai pegar e colocar todos os recursos no meu tópico 1. Vocês entendem? Se eu tenho material no tópico 2 de uma disciplina que eu quero importar, quando eu importo, ele vai botar todo aquele material no tópico 2. Ele traz exatamente na hierarquia, na ordem em que ele estava. Então, o que eu precisaria fazer nesse exemplo, né? Eu vou pegar, vou adicionar um tópico a mais para fazer junto com vocês, tá? Adicionei o tópico 6. Então, eu quero que o meu tópico... Ó, meu tópico 3 está vazio, eu vou carregar ele, ó, vocês estão vendo que eu estou movimentando, eu seguro ele e arrasto, né? Ó, o meu tópico 1 agora está vazio. Estão vendo? Então, lá vou eu, quero importar no meu tópico 1 tudo que eu tenho lá naquela minha disciplina. Então, lá vou eu novamente. Vou lá, essa é a disciplina onde eu quero importar o conteúdo, né? Então, eu vou lá, importar... Vou pegar de novo dessa mesma disciplina, vou dizer que eu não quero levar grupos no banco de questões, enfim. Aí eu vou dizer, não, eu não quero levar nada do geral, mas eu quero levar tudo que está no meu tópico 1 daquela disciplina. Então, eu deixo selecionado,
tiro todas as outras marcações, né? Quando eu tiro o tópico, ele sai tudo. Então, eu tô dizendo assim, ó, tudo que tá neste tópico aqui, inclusive eu não vou levar tudo, tá? Eu vou fazer propositalmente sem levar tarefa para vocês verem. Então, eu peguei o tópico e peguei todos esses itens. Selecionei exatamente o que eu quero importar. Próximo. Daí ele tá me dizendo, né, tudo que ele vai levar. Executei a importação. Prontinho. O que ele acabou de fazer, ó? Naquele tópico que eu tinha deixado em branco, foi exatamente o tópico no qual eu acabei importando todos os recursos. Estão vendo que eles estão aparecendo todos aqui? E não está aparecendo a minha tarefa. Se vocês observarem, em relação ao que eu tinha, ó, eu tinha o calendário, eu tinha a página e eu tinha a tarefa. Como a tarefa eu não selecionei, ó, ela não veio junto. Mônica, uma dúvida. Pergunte. Se tu não tivesse feito isso, tá? E tu já tinha um tópico 1 com coisas e tu importou o outro tópico 1, ele vai substituir? Não, ele não substitui, ele agrupa ele tudo. Vai acrescentar? Ele amontoa tudo que tu tens. Bom, pelo menos não perde se fizer errado, né? Não perde, dá mais trabalho porque bagunça muitas vezes, né? Então, por isso que eu tô chamando a atenção que quando a gente só tem que tomar cuidado, que quando a gente faz a seleção de um recurso, de um tópico inteiro, seja o que for, na ordem em que ele aparecer, é exatamente na ordem em que ele vai ser importado. Tá. Seguindo a pergunta da Vanessa, eu errei. Fiz isso, agrupou tudo errado. E aí, como é que eu faço para voltar? Não volta, daí tu tem que apagar recurso por recurso, ou tu vai ter que reorganizar, vai ter que criar um tópico, arrastar os recursos todos, que nem eu fiz. Tá. Aí tu vai ter que reorganizar manualmente. Às vezes, tá? Daí eu vou dar uma dica para vocês. Às vezes é mais fácil a gente sair apagando tudo e importar de novo do que a gente tentar organizar na ordem certa, porque se vocês forem ver, aí eu tenho que tirar daqui, arrastar para outro lugar e assim vai. Então, muitas vezes a gente acaba tendo menos trabalho apagando e importando de novo do que reorganizando, mas daí vai, né, da quantidade de recurso, vai do que vocês querem fazer. Outra coisa, eu posso copiar tudo também, né? Pode, aqui, sim, eu chamei a atenção de vocês aqui no caso do importar, que a gente quer levar uma parte, mas eu poderia chegar aqui e falar, olha, peguei esse tópico, e escolhi que eu quero levar tudo que está aqui, e eu pulo para o passo final, eu quero levar ipsis literis o que eu tenho lá naquela minha outra disciplina. Eu só mostrei o passo, eu mostrei o passo seguinte, porque vocês podem escolher o que quer ir, mas vocês podem tranquilamente, ó, deixei todos marcados, ele vai levar tudo. Tá, aí nesse caso, Mônica, eu só tenho que levar em consideração que eu tenho que ter tópicos lá naquela outra disciplina que eu quero... Ou seja, eu tenho que criar espaço para entrar toda essa outra... Isso. No geral, o que a gente acaba fazendo, né? A gente constrói, vamos pensar nós que acabamos tendo sempre duas disciplinas, a mesma disciplina em duas turmas diferentes ou 3 turmas diferentes. A gente cria tudo numa disciplina e depois automaticamente importa tudo para outra, que foi a pergunta da Vanessa agora. Então, eu criei bem bonita essa aqui, tá super estruturada, super detalhada, e aí eu vou lá e importo tudo para outra que está vazia. Então, ela vai nascer com toda aquela estrutura. Tá? Mas a que está vazia eu não preciso criar nada, como tu criaste ali o tópico? Não precisa, porque tu já tem os tópicos ali. A única coisa que eu chamei atenção ali, ó, que propositalmente, quando eu criei o tópico 5, eu importei o tópico 5, eu não tinha, então eu tive que adicionar para ele passar a aparecer. Então, é por isso que eu estou te perguntando. Ela pode já fazer que adicionar antes, né? também. Isso, mas por padrão, quando a gente cria disciplina, eu acho que ele já tem 10 tópicos disponíveis, né? Então, só se tu vais criar mais do que isso. Não, tá, entendi. Eu tenho uma disciplina com 21. Com 21, então o que tu vai fazer? Como a tua em branco deve estar com 10, tu tem que botar mais 11. Tem que acrescentar isso, obrigada. Botar mais 11, sem problemas, que daí o importar ele vai, né? Se vocês observarem o que aconteceu ali no meu passo. Só que, ó, daí ele sabe, tem coisa ali, mas ele não tá mostrando, ele só mostra quando eu adiciono o tópico especificamente.
tá? Deixa eu ver se a gente tem mais perguntas aqui. Não, Márcia, aqui nesse caso ele importa a estrutura, tá? Ele não importa as configurações, porque ele não sabe o que exatamente de configurações tu quer colocar, tá? Daí ele vem o padrão. A Lacina faz um comentário: crio as disciplinas e deixo no desktop do meu computador e daí consigo arrastar para o Moodle. Os recursos, os arquivos, se tu tá falando nos arquivos das aulas, sim, Lacina. Daí tu pega o arquivo que tá no teu computador e arrasta para dentro da disciplina e que ele vai ficar disponível, que nem a gente acabou fazendo esse exemplo aqui do arquivo PDF, por exemplo. Mas, Lacina, se tu quer, por exemplo, um trecho de algum vídeo do YouTube, Lacina, aí tem que ser... Aí pode ser pelo Moodle direto, né? Depende. A gente só tem que tomar cuidado quando a gente fala um trecho do vídeo do YouTube, porque a gente não pode baixar o vídeo do YouTube, cortar o pedaço que a gente quer e botar dentro do Moodle. Isso fere direitos autorais. Não, aquele recurso de mandar o link. Mônica. De URL, sim. De URL. Aí a Lacina vai chegar direto aqui, no Moodle. Adicionar, isso, vai chegar aqui, vai adicionar uma URL, ó, vai colocar o título, né, e vai colocar o link do YouTube direto aqui. Daí sim. Daí não precisa estar com seus arquivos dentro do computador. A gente, inclusive, não recomenda, né, que os vídeos sejam colocados dentro do Moodle pela capacidade que ele tem. Daí a gente sempre sugere que poste numa outra plataforma, tipo YouTube, e aí só coloque o link dentro da disciplina. Tá? Deixa eu ver se a gente tem... Mônica, não, acho que... Oi, pergunta. Com relação a isso que tu falou agora, os vídeos para dentro da plataforma, mas nossas videoaulas gravadas eu posso colocar, né, para dentro da plataforma. Na realidade, se a gente vai trabalhar com o conceito de videoaulas gravadas, elas vão ficar disponíveis na própria plataforma, né? Seja ela qual for a que a gente vai usar, se a gente vai usar da RNP, se a gente vai usar do Google, se a gente vai usar alguma outra, elas ficarão na plataforma, né? A gente não tem a necessidade... Não, porque, o link... Por exemplo, gravei uma aula. Sim, o link vai ficar. Oi? O link vai ficar, mas o vídeo em si, não. Eu gravei uma aula... e fiz o upload pro Moodle. Esse arquivo está dentro do 120 mega. Daí tudo bem. Mas para que tu vai fazer isso? Para que tu vai baixar o arquivo do vídeo? Mas vamos lá, vamos pensar o nosso exemplo aqui, tá? Nosso exemplo aqui, a gente está trabalhando, eu criei um link do Google para gente e disponibilizei para vocês. Se tudo correr bem, a gente vai ter uma licença do Google onde a gente vai conseguir fazer essa gravação e vai ficar disponível. Para que eu vou pegar e ir lá na plataforma do Google, baixar o vídeo e subir o vídeo dentro do Moodle? Eu posso simplesmente pegar aquele link da gravação, exatamente como o link que a gente criou, e colocar dentro da minha disciplina. O aluno vai lá naquele link, vai lá na plataforma e assiste a gravação. A gente não precisa ter esse trabalho manual de baixar o vídeo e subir o vídeo dentro do Moodle. Não, é que assim, ó, desculpa, é que eu adorei uma dica do Marcelo. Ele me apresentou um programa que eu consigo gravar minha aula em vídeo. E aí... Mas aí são materiais, né, Márcia? Não é aula, né? Daí vamos diferenciar isso no conceito de que, se tu tiver uma aula, o teu próprio recurso, a tua própria ferramenta de webconferência vai te permitir isso. Hoje a gente ainda não tem especificamente o Google para fazer isso, mas a gente tem já a ferramenta da RNP que permite a gravação. Então a gente só tem que aguardar qual vai ser a nossa orientação oficial, né, via TI da reitoria, para saber o que eles vão recomendar de recurso. O que a gente está fazendo, o Marcelo está fazendo aqui, ele está gravando a aula que a gente tem, mas aí tu tem que pensar que seria um material teu que tu estarias gravando para disponibilizar para os alunos. É diferente de uma aula gravada.
Isso, é uma aula gravada baseada no meu material, isso. Aí tudo bem, aí eu posso botar. Isso, porque aí vai ser um vídeo curto, né? A gente também, daí isso, pensando numa estrutura de materiais, a gente só tem que tomar cuidado para não fazer vídeos materiais, né? Produzir materiais muito longos, né? Os alunos não prestam atenção. Então, a gente pode fazer um planejamento de fazer um vídeo de 10 minutos, depois mais um vídeo de 10 minutos. Não pense em fazer vídeos de mais de 10 minutos que os alunos não assistem, né? Mesmo que seja denso, que seja complexo aquele vídeo que a gente está fazendo, tentem organizar um planejamento onde vocês apresentam um vídeo com conceito, onde vocês fazem um segundo vídeo de resolução de um exercício, de um exemplo, e um terceiro vídeo que vocês podem encaminhar alguma outra coisa. Porque vídeos muito longos os alunos não assistem, tá? Tá, obrigada. A Lacina pergunta, né, se os nossos slides das aulas não entram no Moodle. Entram sim, Lacina. São arquivos pequenos, sem dúvida nenhuma, podem ser disponibilizados. A única coisa que eu comentei, né, na nossa capacitação da semana passada, e que eu reitero aqui, é que muitas vezes os slides que a gente usa no presencial, eles não se sustentam sozinhos no ambiente, né? A gente está muito acostumado em usar os slides como apoio à nossa fala, como apoio às aulas que a gente quer trazer, seja de conteúdo, ou seja de alguma coisa de desenvolvimento de atividades. Então, para a gente disponibilizar um slide, talvez seja interessante tu rever para deixar ele mais orientado, ele mais autoinstrucional para o aluno, para ele saber o que quer dizer ali. Onde eu quero chegar muitas vezes, tá? Vou dar um exemplo bem pontual. A gente coloca uma imagem no slide. Quando a gente está no presencial, a gente explica aquela imagem. Então, aquela imagem faz sentido para o aluno. Se a gente colocar um slide com uma imagem agora e o aluno acessar o nosso PPT, ele não vai ter a mínima noção do que aquela imagem quer significar, né? Quer dizer, ao longo dos slides que a gente está disponibilizando. Então, sim, a gente pode disponibilizar os nossos slides com esse olhar diferenciado de que agora a gente não está ali do lado do aluno para falar para ele o que aquilo tudo significa, tá? Eu queria uma confirmação contigo, Mônica. Posso fazer uma pergunta só para ver se eu entendi uma outra coisa? Uhum. Eu me preocupo muito, assim, em não encher o dispositivo do aluno, a memória, né, demais. Então, não faz diferença se eu coloco um arquivo grande ou não, porque o Moodle não faz ele baixar automaticamente, né? Depende do tipo de arquivo. Um PDF? Não, um PDF o aluno baixa, sim. O aluno, independente do que a gente coloque ali de configuração para ele fazer download forçado, ou para ele só abrir o arquivo, ele está usando recursos dele, o que ele talvez, usando recursos de internet dele, talvez o que ele não está fazendo é salvar aquele arquivo no computador dele, daí não tem problema. Tá, mas então faz diferença o tamanho do arquivo mesmo assim? O tamanho do arquivo, sim. Sim, se o aluno clicar para baixar, se o aluno clicar para abrir, o tamanho do arquivo interfere, sim. Tá, acho que isso a gente tem que ter em conta também, né? Sim, também a gente tem que levar em consideração. Se a gente vai disponibilizar, por exemplo, um PPT que tem 50 megas, isso é bastante, né? Isso é bastante. Agora, se a gente vai disponibilizar um PPT que tem 10 mega, bom, é uma coisa mais razoável. Se a gente vai disponibilizar um PPT de 2, 3 mega, é uma coisa mais usual. Então, a gente só tem que pensar sobre isso, né? Principalmente no perfil de aluno que nós temos. Sim, eu acho até que é legal também, porque às vezes as pessoas não sabem que, de acordo com a extensão que eu salvo, fica um tamanho diferente. O mesmo arquivo, né? Tipo, também a gente pode pensar em compactar, sim. Muitas vezes quando a gente está falando de arquivos em vídeo, em áudio, que tem muita imagem, os algoritmos de compactação, eles não são tão efetivos. Mas quando a gente tem um texto no Word, uma apresentação que tem quase só texto do PowerPoint, e a gente gera um PDF, daí muitas vezes ele reduz bastante o tamanho, isso sim. Tá, obrigada. Boa, Vanessa. Então é importante a gente salvar em PDF para fazer isso que a Vanessa, evitar isso que a Vanessa... É mais pesado, na verdade. Oi?
Não, o PDF muitas vezes ele consegue compactar, tá? É uma possibilidade, sim, para a gente pensar. Claro, tem alguns tipos de materiais que a gente não vai conseguir reduzir, ou que não valem a pena, né? A gente só tem que pensar o que a gente quer entregar para o aluno realmente. Mas quando é texto, quando é alguma apresentação que a gente não tem nenhum recurso adicional, que não tem um PPT narrado, que não tem um áudio nosso, daí sim, daí vale a pena. E o que é mais, que ocuparia, assim, menos espaço e menos conexão? Eu colocar um arquivo, tipo, coloquei um PPT para o aluno baixar, ou eu ponho só o link de um PPT do Drive, por exemplo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Uhum. Tá. Mesma coisa. Até quando vocês acabam colocando que ele tenha que abrir, toda vez que ele abre, ele pode ser que na máquina dele já esteja disponível, mas ele acaba tendo que ter o tempo de transferência de abrir aquele arquivo, tá? A gente tem que avaliar muito isso, gente, porque às vezes a gente está pensando, eu quero disponibilizar só um PPT para o aluno, ou só um PDF para o aluno. E às vezes aquilo não é atrativo. Talvez a gente faça um vídeo de 3 minutos que a gente entrega mais conteúdo e que o aluno torna aquilo mais atrativo, mais interessante do que um PDF que tem 1/3 do tamanho do arquivo que eu gostaria de entregar para eles. Então, a gente tem que botar na balança, muitas vezes, o que vale a pena a gente fazer. Que aí a gente fica se limitando, não vou fazer vídeo porque o aluno não tem internet, não tem... Às vezes um vídeo curto vale muito mais do que a gente preparar 20 slides para deixar disponível para o aluno, entende? Não sei se vocês estão conseguindo entender o contraponto que eu estou trazendo, que o espaço, ele é importante, mas eu acho que a forma como a gente disponibiliza o conteúdo, ele acaba vindo prioritariamente. Claro que muita gente vai acabar disponibilizando os seus slides e que atende também, né? Porque a gente está num momento onde a gente quer entregar conteúdo para o aluno, depois a gente pensa a melhor forma de entregar, mas eu acho que tudo isso a gente tem que botar na balança. Às vezes a gente não pensa tanto num critério, pensa em outros também, que a gente acaba favorecendo o aluno da mesma forma. Temos mais perguntas aqui. O Evandro permite, o limite de dados para upload, Evandro, no Moodle é 128 mega, tá? E é por arquivo, por arquivo que tu vai disponibilizar lá. Então, se tu subir 10 arquivos de 128 mega, tu consegue. Agora, subir um arquivo de 1 giga, tu não consegue, tá? Então, o limite é do momento em que tu vai subir aquele arquivo, que tu vai subir aquele material. A Bianca deu uma sugestão aqui que pode criar um canal no YouTube, né, e disponibilizar os links como não listado ou como privado, também é uma possibilidade. A Bianca até poderia mostrar para a gente numa outra oportunidade como fazer isso, né, Bianca? Para todo mundo conhecer. Eu acho que vem a sugestão, né, do Marcelo, que o Marcelo acabou gravando captura de tela do próprio PowerPoint. Dependendo da versão do PowerPoint que a gente tiver, gente, existe uma aba gravação automática, tá, que a gente só tem que habilitar e a gente consegue compartilhar tela, usar quadro branco, usar vídeo, usar áudio, e depois ele gera se a gente desejar, né, ele gera um vídeo ao final de tudo isso, mas são somente as versões mais atuais de PowerPoint, a 2019 e a 365 que a gente tem atualmente. Então, a gente tem softwares. Marcelo, qual é o software de captura de tela que tu acaba utilizando? Qual? Ah, tá. Tá, é uma possibilidade, sim. Tem vários softwares free que atendem a Raquel trouxe o exemplo do Loom também é um. A Tiziane, eu quando utilizo, eu acabo gravando no PowerPoint, né, porque muitas vezes a gente já usa o PowerPoint, por isso que eu trago esse exemplo. O Roberto Ferreira também fala do OBS, acho que o OBS atende super bem também. Existem vários softwares, a gente poderia pensar
num próximo encontro, onde vocês compartilham essas experiências e que softwares vocês utilizam para elaborar material, né? Principalmente para fazer captura de tela nesse momento. A Mônica que anote essa possibilidade aí, Mônica, por favor. Ô, Mônica, eu acho que uma ideia também para o encontro é a gente pensar em como estruturar, assim, as coisas no Moodle. Eu estou em dúvida sobre, por exemplo, como é que eu encaixo a aula síncrona, encontro síncrono, nesse contexto. Então, se eu faço antes de disponibilizar o material, se eu faço depois, acho que isso também seria legal a gente conversar. Sim, aí eu vou pedir apoio das Patrícias também aqui com a gente para trazer um pouco do lado pedagógico. Eu posso falar um pouco da minha experiência, né? E eu vou te dizer já de antemão, Vanessa, que eu não uso uma única forma. Vai muito do conteúdo, vai muito da densidade, vai muito do que eu tenho de material, que eu acho que naquele momento eu posso deixar o aluno fazer o percurso sozinho e depois eu entrar, ou se eu entendo que para algum conteúdo é mais importante eu falar primeiro para depois orientar e deixar eles acessarem o material. Então, nesse caso, não existe uma receita de bolo, não existe tu fazer sempre a mesma coisa. Acho que um pouco tu vai sentir, turma a turma, o que tu acha que funciona, muito de acordo com a tua experiência, muito de acordo com o tipo de material que tu está disponibilizando. Não sei se mais alguém tem algum relato, né? Quer falar um pouquinho como é que está planejando as suas aulas, mas eu acho que tudo ajuda nesse momento. Oi, Mônica. Oi. Eu tinha deixado lá antes que eu queria perguntar alguma coisa sobre tarefa daquela vez passada. Pergunte. É que assim, ó, eu estruturei nas disciplinas, tá? Eu só estou aguardando o calendário, já deixei até os exercícios para a turma, que vão ser questionários em Word para eles me responderem. E tu explicou na vez passada que tem um jeito de retornar as tarefas em lote, é isso aí? Isso que eu não entendi muito bem. Isso, temos uma possibilidade, sim, da gente pegar, Ferreira, agora eu estou com um usuário que eu não consigo fazer isso, mas eu vou pegar esse exemplo, que eu não tenho envios, mas se eu tivesse um envio de tarefa, quando eu vou avaliar que os alunos estão fazendo a entrega, eu teria uma ação aqui, específica, que agora não está aparecendo aqui em cima, nessa ação de avaliação, que seria fazer download de todas as tarefas. Daí eu consigo baixar todos os arquivos dos alunos de uma única vez, tá? Então, eu não tenho um exemplo para te mostrar especificamente agora, mas tu criou a tua tarefa, então vamos lá. Tu tem aqui quantos participantes, quantos acabaram enviando, tu pode clicar no ver todos os envios, que é o mais padrão, né, o mais automático que a gente acaba fazendo, e daí vai ter uma ação aqui, que é fazer download de todas as tarefas, de todos os envios, é algo assim. Esta mesma opção, ela está disponível aqui, quando eu entrei na tarefa, tá? Aqui no cantinho, na engrenagenzinha que a gente chama, que ele permite com que eu fazer download de todas as tarefas enviadas, eu posso vir por aqui também. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo zipado, né, um arquivo zip, com todas as entregas. Cada um desses arquivos vai ter o nome do aluno, o nome que ele tem no Moodle, mais o nome do arquivo que ele entregou, no formato que ele entregou, né, naturalmente. Então, se ele entregou um Word, tu vai baixar um Word. Se ele entregou um PDF, tu vai baixar um PDF. Mas o nome do arquivo sempre vai ser o nome do aluno mais o nome do arquivo que ele fez a entrega, para te saber quem é quem, tá? Não sei se era esse o ponto. Quando eu crio a tarefa, eu já posso deixar isso definido, né? Na realidade, isso já vem por padrão, tá? Então, isso já é o padrão, que aqui a gente não consegue fazer download porque eu não tenho nenhum arquivo enviado, né? Eu não tenho nada para avaliar. Então, a partir do momento que tu fez a opção, os alunos entregaram e tu quer baixar todos, tu já consegue fazer o download dos arquivos que foram enviados até aquele momento. Tranquilo. Tá bom, obrigado. Tá? Quem mais tem alguma pergunta, gente? Eu tenho, oi. Oi.
Eu e a professora Márcia pedimos para criar uma disciplina que é de polímeros, e na semana passada ou retrasada. E essa é a única disciplina no meu Moodle que aparece uma chavezinha ali do lado, autoinscrição, tá? É que daí é aquele código que a gente vai mandar para os alunos, né? Que os alunos vão se inscrever. Mas a minha dúvida é, como é que a gente vai mandar para eles... como é que a gente vai mandar? Porque eu não... porque eu normalmente mandaria e tenho acesso a eles pelas mensagens aqui do Moodle, né? Dá para ser eu não sei como é que tá agora, daí eu vou pedir ajuda da outra Mônica ou de alguém que tá aqui. Não sei se vocês se comunicam com eles pelo que acadêmico, se vocês se comunicam com eles pelo Swap, se vocês se comunicam com eles pelo Moodle. O que importa é que eles precisam receber uma informação de vocês com o link da disciplina, né, que é aquilo que vocês recebem por e-mail da gente, com aquele código de inscrição para o aluno acessar. Tá, mas então isso nós que temos que entrar em contato com os alunos, ou de repente mandar para o ensino, porque vai ser difícil mandar para um líder, por exemplo, porque pode ser que tem gente de outras turmas, e não só de uma específica, que esteja fazendo aquela disciplina, entendeu? Teria que ter um acesso no que é acadêmico, na minha lista da chamada, e um envio ali, de repente. Bom, daí eu não sei. Isso não vai ser determinado na hora que eles fazem a matrícula, na disciplina que eles vão cursar ou não? Foi o que eu entendi. Eles vão inscrever. Pessoal, mas assim, ó, a ideia é que os alunos sejam cadastrados nas disciplinas no Moodle, né? De acordo com quem está matriculado na disciplina, a ideia é o que a gente está trabalhando agora para fazer. Inclusive, acabei de mandar mais alguns relatórios para a Mônica, para estar cadastrando os alunos nas disciplinas. Sim, é um autocadastro, então. Sim, é uma autoinscrição, mas eles precisam ter o código para se autoinscrever. Esse código, como eles vão receber? Não, eu acho que não, Tiziane. Eu acho que pelo que a Mônica Nunes está falando, eu acho que não. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente estava trabalhando com a questão da autoinscrição até agora, tá? Todas as disciplinas que a Mônica está abrindo, né, já estão saindo com autoinscrição. As que a gente abria antes era com autoinscrição. Mas agora, nestas últimas semanas, essa semana que vem também, a Mônica e eu estamos trabalhando justamente para que haja um cadastro dos alunos nas disciplinas, para que não seja necessário a questão da autoinscrição. Né? Nós estamos tendo algumas dificuldades, né? Não é uma coisa tão simples cadastrar todos os alunos em todas as disciplinas, porque, né, como vocês sabem, a matrícula é por disciplina, então não é uma turma fechadinha, certinha, né? É bem trabalhoso, mas a ideia é que os alunos sejam, de fato, cadastrados e que não seja necessário eles fazerem essa autoinscrição, que era o que a gente vinha fazendo até o momento, até porque a gente estava falando, não eram disciplinas, não era obrigatório, enfim, era outra realidade, né? A partir de agora vai ser. Então, a gente... Eu acho que está se confundindo. É por quem? Esse que eu acho que a Moniquinha não está colocando... A Mônica está se confundindo. A autoinscrição vai começar agora, não tinha autoinscrição até agora. Gente, não, deixa eu esclarecer uma coisa, tá? O que nós fazíamos em março, o que nós estamos fazendo nesse momento, é o fato de que muitos já estão trabalhando na frente, já estão organizando suas disciplinas, já estão em contato com os alunos, mas sem aquele formalismo do processo todo que a PNP está pedindo. Então, o que a gente fez? Para vocês não terem várias turmas onde vocês tinham que colocar manualmente cada aluno, a gente criou o código de inscrição. Existe um trabalho sendo feito nos bastidores, até porque os alunos têm que se matricular, onde a gente vai trabalhar para colocar automaticamente os alunos nas disciplinas em algum momento. Isso ainda não está fechado. Então, aqueles que já têm material, que querem comunicar com seus alunos, que já querem começar as interações, já estão interagindo, já estão deixando o material lá, vocês vão usar o código de inscrição. Quando isso acontecer, da gente conseguir colocar os alunos na disciplina, a gente vai comunicar todos, olha, os alunos que estão matriculados estão todos nas disciplinas assim, assim, assim. Por hora, o que nós temos para facilitar o acesso do aluno é o código de inscrição, tá? E aí, essa comunicação é de vocês para o aluno. Mônica, é isso, né?
Exatamente isso. É isso. Só que nós ainda não conseguimos fechar, né, Mônica, esse cadastro. É algo bastante trabalhoso, né? Essa questão de fazer o cadastro dos alunos nas diversas disciplinas, né? Então, por isso que tudo que a gente tem criado até agora, né, como a Mônica explicou, a gente libera a questão da autoinscrição para que os alunos possam ir entrando. Mas a ideia é, sim, que todas as disciplinas tenham os seus alunos que estão matriculados, cadastrados nelas, né? Então, não é obrigatoriedade de vocês, se vocês não querem fazer, enfim, se não tem interesse, né, em disponibilizar isso com antecedência para os alunos e tal, não há essa necessidade. Na hora de começar a jogar o jogo, vai ter o Moodle com essas turmas novas de PNP, com os alunos cadastrados. Esta é a pergunta que eu faço, é isto? Entendi certo? Não necessariamente turmas novas. Se tu já tem turmas criadas, vão ser as turmas que já estão criadas para ti. Mas tá? no caso de junção, que é o caso que a Tiziane está trazendo, é isso. Entendi certo? Oi? Entendi certo, professora? Sim, isso mesmo. Obrigada. Gente, mais alguma questão que vocês tenham dúvidas? Eu acho que o principal, né, do nosso encontro aqui era aqueles 3 pontos, né, de pensar grupos, acesso restrito e como é que a gente importa conteúdo, né? De novo, eu quero chamar a atenção que não são recursos essenciais para a gente fazer um planejamento de uma aula, da gente disponibilizar materiais para os alunos, mas nos ajudam muitas vezes nas dinâmicas que a gente vem pensando, tá? No que a gente pretende fazer. E aí, a partir do que vocês forem trazendo, a gente vai pensando, né, em novas capacitações, então fiquem à vontade para nos escrever, né, a Mônica está sempre comigo, a gente já está pensando uma formação mais logo ali na frente, né, o Fábio trouxe uma formação de ferramentas do Google, eu acho que surgiu uma ideia bem bacana aqui, que alguém poderia puxar da gente fazer uma formação para mostrar que ferramentas para captura de tela, né, para montar materiais em vídeo, a Bianca talvez mostrar como é que a gente cria um canal no YouTube e disponibiliza materiais, tudo isso para ajudar nesse momento que a gente está vivenciando, né, que a gente não sabe por quanto tempo, mas o que a gente sabe é que uma vez que a gente aprendeu a montar materiais, a planejar uma aula, a gente vai usar isso sempre, né, não é somente neste momento, então a gente não está aprendendo para um momento único, a gente está aprendendo para 2021, 2022 e por aí vai. A gente não vai dar um passo atrás e voltar para a nossa tradicional aula do presencial depois. Por mais que a gente esteja com saudade, a gente vai usar muito mais desses recursos tecnológicos, isso, né? Não, nem é para falar. Puxa, Diego, mas assim, ó, eu acho, eu dou aula, né, no quadro até hoje e eu estou fazendo tudo isso esperando o novo normal que depois passe para o normal. Não, acho que um novo normal a gente vai ter, mas o normal, acho que não. Não quero ser desmancha prazeres, mas eu acho que um novo normal a gente vai ter. Tá, gente? Não sei se temos mais perguntas. Não? Senão a gente se despede aqui. Muito em breve, então a gente vai ter outra capacitação, a gente vai pensar, fiquem bem à vontade para fazer sugestões, né? A gente já trouxe alguns elementos aqui, eu puxo muito à frente do Moodle, eu e a Mônica estamos olhando bastante para as ferramentas do Google, mas se vocês têm outras sugestões, elas todas são bem-vindas também. Mônica? Oi. Mônica, eu tenho a sugestão do banco de questões para a gente poder começar a pensar também em algumas estratégias utilizando pequenos testes online. Que a gente questionário? De questionário? Sim, podemos pensar. Sim, numa de questionário, acho que a Bianca trouxe umas coisas bem legais de ferramentas interativas ali, né? De falar do Mentimeter, do Kahoot, falar do mural, do Flipgrid, existe uma série de ferramentas abertas, né, que nos ajudam nessa interação, né, a pensar um pouco mais no engajamento do aluno, né, que como são free e são bastante intuitivas, a gente também pode pensar um caminho de possibilidades para conhecer.
Ai, Vanessa, não diz isso, que o novo normal é pior que o normal, não é verdade. É só uma questão da gente se adaptar tanto quanto o aluno, eu acho. Beijo para todos, então, gente. Se não temos mais dúvidas, nos vemos em breve. Assim que o Marcelo disponibilizar a gravação para todos, eu vou acabar colocando ali naquela entrada de capacitação, onde a gente já tem alguns outros tutoriais. Tá, Mônica, tu quer deixar algum recadinho? Não, só agradecer a presença de todo mundo, e a gente ainda não tem, né, a data para a próxima, mas vamos informá-los assim que a gente tiver uma data e tal, né? E aí vou convidar todos vocês para participarem mais uma vez. Obrigada, pessoal. Beijo, gente. Até mais, então.